de volta. Confira agora os destaques do nosso quadro Calendário. Campo Maior completa neste 8 de agosto 252 anos de emancipação. Para comemorar a data, terá inaugurações, além dos shows culturais. O município de Pio Nono também comemora nesta sexta-feira, 8 de agosto, seus 125 anos de emancipação político-administrativa. A festividade alusiva ao aniversário conta com 2 dias de festas. A cidade de Pedro II está de aniversário neste 11 de agosto. Para comemorar a data, a Prefeitura preparou uma programação bem diversificada, com inaugurações de obras, assinaturas de ordem de serviços para outras, atividades cívicas e esportivas e shows musicais em praças públicas. São 8 anos da Lei Maria da Penha no Brasil. Durante esse tempo, muitas denúncias foram feitas, porém, muitas mulheres que denunciaram também foram assassinadas. No Piauí, a 10ª Promotoria de Justiça, que trata especialmente da violência doméstica e familiar das mulheres, avalia os pós e contras da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está completando 8 anos de vigência e foi a partir de mudanças mais rígidas de fiscalização e punição que muitas mulheres vítimas de maus tratos se sentiram encorajadas e, de certa forma, amparadas pela lei na hora de oficializar a denúncia, na maioria das vezes contra o companheiro, o pai, o filho, uma pessoa bem próxima. A lei realmente, quando ela foi criada, foi para prevenir e coibir a violência contra a mulher. E nós entendemos, enquanto Ministério Público, que a lei, embora precisamos ainda caminhar muito, mas ela tem se mostrado já bastante eficaz e importante na repressão e na prevenção dos crimes contra a mulher. Em relação à lei, os avanços são crescentes, porém, em paralelo a isso, o índice de maus tratos envolvendo mulheres é alarmante. No Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, onde há o maior número de casos envolvendo violência contra a mulher, a média é de 100 inquéritos ao mês. Isso só em Teresina. Está crescendo, embora eu acredito que não é que aumentou, está sendo bastante divulgada a lei e as mulheres estão denunciando mais. Para os agressores, a condenação que antes se resumia a pagamento de cestas básicas evoluiu. Hoje, medidas protetivas são aplicadas, assim como penas prisionais. O problema é que os atenuantes da lei, como por exemplo ser réu primário, acabam ainda reduzindo essa penalidade, que já não é tão extensa. Ainda considero bastante leve que ainda estimula o agressor a praticar o crime, embora estejam sendo apenados, mas nós ainda temos poucas sentenças por uma série de fatores. Os processos são muito lentos, é muito trabalho, porque nós só aqui que o juizado da violência doméstica, ele abarca 25% de toda a movimentação criminal de Teresina. O número de mulheres assassinadas no Piauí ainda é muito grande. Quase sempre os acusados são maridos ou companheiros. A maioria das vítimas é morta dentro de casa. O município de Aroeiras do Itaim, na região sul do Piauí, foi cenário de mais um crime bárbaro contra a mulher. A vítima, de 30 anos, identificada apenas como Joana, foi encontrada morta ontem, dentro de um casebre. O suspeito, segundo a polícia, é o namorado da vítima. Joana foi enterrada viva. Infelizmente, o caso de Joana não é isolado. Os índices de violência contra a mulher são assustadores. Para você ter uma ideia, por dia, 15 mulheres são assassinadas no Brasil. A cada 2 minutos, 5 são espancadas. E em 20 anos, já foram registrados cerca de 100 mil assassinatos de mulheres no país. Os dados são da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que evidenciam que o Brasil está em 7º lugar no mundo em crimes contra mulheres. A advogada Eduarda Miranda, da Comissão Nacional em Defesa da Mulher, advogada da OAB Piauí, revela quais os tipos de violência mais recorrentes. Em relação aos tipos de violência, por exemplo, nós verificamos a violência física, a violência psicológica, a moral, a violência no âmbito familiar, doméstico, no âmbito do trabalho com o assédio moral, temos a violência patrimonial também, aquelas mulheres que são obrigadas a dar o que é seu, a
emprestar e dividir aquilo que é seu. Então a violência ela se configura de várias formas. A advogada ressalta ainda que uma central de atendimento às mulheres foi criada para o registro de denúncias. É o Disque 180. A Secretaria de Políticas para as Mulheres criou o Ligue 180. Esse número tem sido acionado por aquelas mulheres que sofrem violência, muitas vezes aquelas pessoas que moram, são vizinhas, que acompanham a violência, também podem telefonar. Mesmo em ano eleitoral, candidatos podem realizar concurso público. Em caso de aprovação, tem que esperar até o fim do prazo eleitoral. A realização de concursos públicos está acontecendo em passos lentos neste segundo semestre de 2014. Diferente dos primeiros 6 meses do ano, quando aconteceram e foram abertas mais de 6.700 vagas. A previsão é que 1.960 novos postos de trabalho sejam abertos ainda este ano. As eleições não impedem que novos processos sejam abertos. O projeto de lei que chegou no Congresso Nacional pelo Ministério do Planejamento, em setembro do ano passado, ofereceu uma margem de 47.500 vagas para a contratação por concurso público no Poder Executivo. Nos poderes Legislativo e Judiciário, que poderão autorizar as contratações de forma independente, uma margem de 5.400 vagas e 7.000 para as Forças Armadas. Há uma expectativa que ainda este ano serão colocadas à disposição mais vagas para concurso público. O fato é que, por ser um ano eleitoral, não impede a realização de novas provas e novos concursos para candidatos. Concurso pode ter normalmente, certo? O que não pode haver, no caso, para algumas áreas, é a contratação, certo? 3 meses antes e 3 meses depois das eleições, mas o concurso pode ter normalmente. São vários concursos aí, INSS é o mais aguardado, porque existe uma carência hoje de mais de 5.000 pessoas que se necessita e o prazo de validade de chamamento de convocação máxima foi abril deste ano. Após uma criança ter sido atacada em um zoológico de Cascavel, no Paraná, por um tigre dentro de um zoológico, os pais em Teresina redobraram os cuidados durante as visitas ao zoobotânico. Nossa reportagem também questionou se os teresinenses são a favor ou contra o sacrifício de animais que atacam humanos. O caso da criança que teve o braço decepado por um tigre em um zoológico de Cascavel, no Paraná, chama a atenção para o maior cuidado dos pais, bem como de medidas de segurança dos próprios zoológicos. Em Teresina, o zoobotânico abriga várias espécies de animais ferozes, como babuínos, hipopótamos, onças e leões. As visitações constantes no parque sempre têm a presença de crianças. Encontramos esse grupo de mães que afirmam tomarem os cuidados cada vez que vêm ao parque. Aqui, as grades são sinal de alerta. Elas são unânimes e acreditam que no caso da criança atacada, os pais têm uma parcela de culpa. Tem que punir o pai que foi o causador, porque a criança estava e foi o pai que botou a criança, foi o pai que ficou incentivando a criança a ficar chamando. No caso aqui, você sempre está orientando os seus filhos, né? Sempre, a minha filha sempre estou orientando que animais são animais, eles têm o instinto dele, tem que respeitar o espaço dele, o instinto dele, porque animal pode ser animal criado em casa, eles têm o instinto dele, então devemos respeitar o espaço deles. Ele está no lugar dele e a gente que vai até ele, né? E ele está preso no local. Agora, se ele atacar, se a pessoa saísse fora, né, aí é diferente. Nas ruas de Teresina, questionados se são contra ou a favor o sacrifício de animais que atacam humanos, todas as pessoas ouvidas por nossa reportagem se declararam contra o sacrifício. Sou contra. Por quê? Não, porque é o seguinte, porque ali as pessoas têm que respeitar os espaços dele também, tá entendendo? Aí só estão lá porque com certeza que ele está fazendo alguma coisa com as pessoas, porque as pessoas estão invadindo o meio ambiente deles, tá entendendo? Sacrificar um animal não é o correto, entendeu? Por quê? Porque o animal não é para ser sacrificado, entendeu? Você acha que as pessoas têm que ter mais cuidado? As pessoas têm que ter mais cuidado, entendeu? Isso não é coisa que se faça, eles merecem viver igual a gente. Você acha que as pessoas que estão descuidadas? Com certeza. Então você é contra o sacrifício? Sou contra. O
Piauí registrou um aumento significativo no número de benefícios liberados a trabalhadores por depressão. Em Parnaíba, o número é um dos maiores. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, números demonstram que a depressão hoje em dia é uma das principais causas de afastamento de trabalhadores em suas atribuições trabalhistas. Com isso, o constante aumento de pagamentos pela Previdência Social. Os números do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, mostram que em 10 anos, esse número de pedidos para benefícios concedidos às pessoas seguradas com licença de suas funções e receberam benefícios previdenciários com o diagnóstico de depressão aumentou em 309% no Piauí. E na cidade de Parnaíba, esse número vem crescendo consideravelmente há algum tempo. Inicialmente, qualquer trabalhador que contribua para a Previdência Social, que esteja com seus direitos assegurados pelo regime geral de Previdência, pode recorrer ao INSS em caso de impossibilidade de trabalhar. Especificamente com relação à depressão, o que chamou a atenção da imprensa em relação ao volume de procura, na verdade se deve muito mais ao número de pessoas hoje que estão assistidas pela Previdência, muito mais do que a demanda em si de aumento de benefícios. A depressão, como qualquer doença que acomete o ser humano, precisa ter a avaliação do médico assistente. Após o segurado procurar o seu médico assistente, esse avaliar, instituir as medidas terapêuticas iniciais, algumas vezes pode ser, em caso de depressão grave, um afastamento temporário durante a estabilização da medicação ou numa fase de depressão que pode coexistir com outras doenças. De 2003 até junho deste ano, somente no Piauí, o INSS concedeu mais de 2,9 mil benefícios a segurados vítimas de depressão. Desse total, 2.507 foram de auxílio-doença, 167 aposentadorias por invalidez, 117 amparos sociais, 131 auxílios-doença por acidente de trabalho. Também ocorreram 9 aposentadorias por invalidez, por acidente de trabalho em decorrência de episódios depressivos. Ainda de acordo com o INSS, em 2003, 97 segurados receberam benefícios relacionados à depressão. E esse número não para de crescer. Somente este ano já foram concedidos 153 benefícios a segurados com episódios depressivos. E é válido ressaltar que nem toda doença é causa de invalidez para o trabalho. Não é a doença que impede de trabalhar. A incapacidade para o trabalho pode existir como uma doença digamos, não usual, e a possibilidade de trabalhar pode existir com doenças usuais, por exemplo, hipertensão, diabetes, algumas artroses, algumas artrites. Mesmo a maioria das pessoas tendo essas doenças, não há impedimento do trabalho em geral. O Cidades vai ficando por aqui. Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. Nós voltamos no próximo final de semana. Obrigada a Caroline Venâncio, que arrasa e me investiu em mais um programa. E-mails com críticas e sugestões, envie para esse endereço eletrônico que aparece no seu vídeo, cidades@meionorte.com. Para rever todas as notícias, visite o nosso site www.meionorte.com/cidades. Tchau, até o próximo programa.